Capítulo 9 – Masmorra Slime. Tudo aconteceu tão rápido que Alexander só teve tempo de usar a habilidade Fortalecimento Corporal Mágico antes que uma bola de fogo atingisse o corpo do Goblin, que ainda estava na ponta da lança. Bum! O corpo inerte do Goblin, que não tinha mais energia para se defender, explodiu, a lança foi estilhaçada e Alexander foi lançado para trás, atordoado, com o poder da explosão. Depois de rolar algumas vezes pelo chão, ele conseguiu parar e erguer a cabeça. E mesmo atordoado, viu um Goblin segurando algo que parecia um galho vindo em sua direção. A primeira reação de Alexander foi usar avaliar no Goblin para entender o que havia acontecido. Mas ao obter a resposta, ficou completamente desesperado para se levantar e reagir. Pequeno Xamã nível 9. Mesmo ainda um pouco atordoado, ele se forçou a se levantar e pensar em uma solução. Mas em meio a toda aquela confusão mental, a única coisa em que conseguia pensar para sair dessa situação eram os pontos que havia ganho ao subir de nível. Alexander então alocou seus pontos de atributo livre de forma a recuperar um pouco de HP, um pouco de mana e aumentar o seu dano mágico. Quanto ao seu ponto de crescimento, o usou no feitiço Jato d'Água, para que pudesse se defender contra o feitiço de fogo. 5 pontos adicionados à vitalidade. 2 pontos adicionados à inteligência. Jato d'Água, iniciante, subiu de nível para Jato d'Água, intermediário. Os ganhos dele ao alocar seus pontos de atributo livre foram imediatos. Mas assim que o Goblin percebeu que ele ainda estava vivo, e se levantando, ergueu a mão em sua direção, que começou a se iluminar ao coagular um brilho vermelho. Assim que Alexander viu isso, todos os seus instintos começaram a gritar perigo. Ele então levantou a mão e respondeu usando o Jato d'Água no seu máximo. Inesperadamente, Jato d'Água não apenas extinguiu o fogo acumulado na mão do Goblin, mas também a perfurou devido à pressão. Surpreso com o resultado, Alexander percebeu que ouvir seus instintos foi a escolha certa, pois só fortaleceu o feitiço Jato d'Água por sentir que seria o mais adequado para combater o feitiço de fogo. Ele nunca esperou que seu feitiço se tornasse tão poderoso. Aproveitando que o pequeno xamã foi momentaneamente incapacitado devido à sua mão perfurada, Alexander se lançou sobre ele, derrubando-o, e o matou enfiando a adaga na garganta dele. E pequeno Xamã nível 9 abatido. Você recebeu 175 pontos de XP. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 7 pontos de atributo livre. Mais 1 ponto de crescimento. Assim que matou o pequeno xamã, ele sentiu seu corpo ficar fraco e pesado devido à queda na adrenalina, mas não se permitiu parar. Arrastando-se para um canto que ficava na direção oposta do corredor sinuoso de onde a bola de fogo foi lançada, Alexander começou a usar Revigorar. Ele perdeu a noção de quanto tempo passou se curando e descansando, mas só voltou a se levantar depois que estava completamente recuperado. De volta ao seu auge, Alexander decidiu fortalecer ainda mais Jato d'Água e alocar seus pontos de atributo livre em força, inteligência e vitalidade, pois acreditava que um pouco a mais de HP nunca seria demais. Jato d'Água, intermediário, subiu de nível para Jato d'Água, avançado. 3 pontos adicionados à força. 3 pontos adicionados à inteligência. 1 ponto adicionado à vitalidade. Ao ficar totalmente pronto, Alexander andou com cuidado na direção do corredor sinuoso de onde o pequeno xamã havia saído, mas era apenas um pequeno espaço com uma porta dupla no final. Se não estiver enganado, o boss deve estar por trás dessas portas, não? Levando em consideração que tinha um pequeno xamã em nível 9 aqui, o boss deve ser ainda mais poderoso, analisou ele. É melhor não enfrentá-lo. Ao menos não agora. Com sua decisão tomada, Alexander começou a ponderar para qual caverna deveria ir a seguir. E depois de ponderar bastante, resolveu ir para a caverna dos Slimes, pois, conforme estava escrito na descrição dessa raça, eles tinham uma fraqueza contra ataques mágicos. Enquanto fazia o seu caminho para fora da masmorra, ele passou por onde o pequeno xamã havia morrido e encontrou o galho que o mesmo segurava. Um drop?
Não sentindo nenhum perigo vindo dele, Alexander pegou o galho e o prendeu onde ficava a sua lança, que foi quebrada. Ao sair da masmorra dos goblins, ele estava o mais alerta possível, pois o cheiro de sangue poderia ter alertado outros monstros, mas tudo estava muito calmo, e isso o deixou desconfiado. Na verdade, Alexander matou os 2 orcs para que seus companheiros ficassem ainda mais ostensivos, mas isso acabou dando certo até demais. Como o silêncio do lado de fora era quase sufocante, e já estava escuro, ele decidiu dormir na primeira área da masmorra Goblin, onde, só por precaução, a velocidade de absorção da masmorra era menor. Enquanto não dormia, Alexander avaliou as melhorias nos seus feitiços e o drop do Pequeno Xamã. Pequeno raio, intermediário, canalize e dispare um pequeno raio de sua mão, ou você pode continuar canalizando eletricidade para disparar um raio mais forte que o inicial. Custo: 3, 4, de mana e 1, de MP. Jato d'água, avançado, dispara um grande jato d'água. Quanto maior o volume, menor a pressão e vice-versa. Custo: 3, de mana e 1, de MP. Cajado de madeira da árvore de mana, um cajado simples, mas feito com uma madeira rica em mana natural devido à sua origem em uma maravilha da natureza. Ao empunhá-lo, qualquer feitiço básico será fortalecido. Se ainda fosse o mesmo da terra, ele não conseguiria se conter da vontade que teria de soltar um grande assobio. Como diria aquela expressão, e acertei o ouro. Esse drop é simplesmente muito bom. Feliz com o seu ganho, Alexander fez uma refeição de carne com água, estendeu algumas peles de coelho no chão e foi se deitar pensando no seu futuro. Na manhã seguinte, ele acordou mais disposto do que nunca. Não porque finalmente dormiu bem, mas porque foi a primeira noite em que conseguiu dormir um ciclo de sono completo. Desde o dia em que chegou a este local, Alexander se acostumou a acordar com os primeiros raios de sol por medo. Mas como é muito difícil sentir as mudanças externas quando se está dentro de uma masmorra, ele conseguiu dormir um pouco mais. Revigorado, Alexander atendeu às suas necessidades básicas, tomou o melhor café da manhã que água e carne seca podem proporcionar e foi até a caverna dos Slimes se camuflando por entre a vegetação. Durante o caminho, ele até viu pequenos orcs, jovens, patrulhando, mas decidiu não interagir com eles dessa vez. Assim que entrou na masmorra dos Slimes, Alexander recebeu quase as mesmas mensagens e missões de quando entrou na masmorra dos Goblins, mas essas eram voltadas para a masmorra Slime. Você entrou em uma masmorra. Você tem uma nova missão. Masmorra Slime, masmorra iniciante, pequena. Tipo da missão: conquista de masmorra. Descrição da missão: derrote o boss da masmorra Slime. Limite de tempo: 5 dias. Recompensas: 1000 pontos de XP, 1 ponto de crescimento, e 1 ponto de atributo livre. Tarefa extra: mate todos os monstros da masmorra. Recompensa para a tarefa extra: 75 pontos de XP para cada monstro abatido. Olhando cuidadosamente ao redor, Alexander notou que o design e a estrutura desta masmorra eram semelhantes à masmorra anterior, mas, estranhamente, não encontrou nenhum slime perto da entrada da masmorra. Aventurando-se um pouco mais fundo, ele logo encontrou alguns slimes e puxou o cajado do Pequeno Xamã. Deixe-me ver o quão bom é esse cajado. Após testar e confirmar que não precisava se preocupar em ser atingido pela energia do feitiço Pequeno Raio, Alexander massacrou todos os slimes na masmorra usando a mesma tática que havia usado na masmorra Goblin. Mas desta vez foi ainda mais fácil, pois seus feitiços estavam mais fortes e os slimes eram naturalmente vulneráveis a ataques mágicos. Assim, Alexander só teve que continuar em um ciclo de matar slimes e descansar até que todos estivessem mortos e ele alcançasse as portas que guardavam a entrada de onde estava o boss. 4 slime nível 1 abatidos. Você recebeu 100 pontos de XP. 5 slime nível 2 abatidos. Você recebeu 150 pontos de XP. 2 slime nível 3 abatidos. Você recebeu 80 pontos de XP. 13 slime nível 4 abatidos. Você recebeu 150 pontos de XP. 2 slime nível 5 abatidos. Você recebeu 120 pontos de XP. 13 slime nível 6 abatidos. Você recebeu 225 pontos de XP. 2 slime nível 7 abatidos. Você recebeu 180 pontos de XP.
Um slime nível 8 abatido. Você recebeu 110 pontos de XP. Um slime nível 9 abatido. Você recebeu 140 pontos de XP. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 7 pontos de atributo livre. Mais um ponto de crescimento. Apesar de ser semelhante em tamanho, a masmorra Goblin tinha mais monstros do que essa masmorra aqui, notou ele. Será que o fato dos Goblins viverem em comunidades maiores que os Slimes, como dizia aquela pesquisa, tem algo a ver com isso? Essas e outras dúvidas floresceram na cabeça de Alexander, mas como não tinha como respondê-las, apenas as deixou de lado e se focou no agora. Ao voltar para a entrada da masmorra, ele percebeu que já estava começando a escurecer e decidiu acampar por ali mesmo, pois estava mais limpo e sem gosma de slime. Depois de colocar algumas peles de coelho no chão e se sentar para fazer uma refeição e beber um pouco de água, Alexander começou a pensar mais uma vez sobre o que fazer a seguir. Após ponderar muito, ele decidiu guardar os pontos que ganhou ao subir de nível para usar em uma emergência, como a que aconteceu na masmorra dos Goblins, pois não sabia o que faria se não tivesse aqueles pontos. Alexander então estendeu mais algumas peles de coelho e se deitou, mas como o sono não veio fácil, passou algum tempo olhando seu status até apagar. Status. Nome, Alexander Ocean. Raça, humana. Idade, 14. Nível, 9 décimos, 20 XP, 3000 XP. Classe, Mago da Água, Aprendiz. Talento, Metamorfose Evolucionária. Espécie da Metamorfose, Goblin. Condição, boa. HP, 42/42. Mana, 16/50. Stamina, 11/21. MP, 30/55. Atributos. Vitalidade, 21. Força, 15. Agilidade, 10. Destreza, 10. Inteligência, 25. Charme, hífen 05. Sorte, 01. Pontos de atributo livre, 07. Equipamentos. Adaga robusta de ferro. Cajado de madeira da árvore de mana. Habilidade, S, de equipamento, S nenhum. Habilidades de proficiência. Arremessar, iniciante, correr, iniciante, controle de mana, intermediário, emboscar, intermediário, desmantelar, intermediário, fortalecimento corporal mágico, iniciante. Escaláveis, nenhum. Passivas, nenhum. Ativas. Feitiços, revigorar, iniciante, pequeno raio, intermediário, jato d'água, avançado. Técnicas de combate, nenhum. Pontos de crescimento, 1. Especiais. Passivas, controle de atributos, mente serena, linguagem mundial. Ativas. Proficiência, avaliar, intermediário. Aprimoramentos, nenhum. Títulos, nenhum.